Boa noite, amados, graça e paz, aleluia Jesus, né, amados irmãos e irmãs, mais um momento com Deus, mais um momento da palavra. Estamos aqui nesta noite de segunda-feira para orar e consagrar a nossa noite ao Senhor, né, amados? Diante da palavra do Senhor, aqui quem vos diz é presbítero Christian. Nesta noite eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu tenho uma palavra para a tua vida, para a tua família. Não importa o que nós estamos passando nesta terra, nós temos que olhar para Cristo e saber que Ele preparou algo novo para mim e para você. Existe um lugar pronto para cada um de nós que estamos em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos deixar de orar e vigiar e fugir da aparência do mal. Muitas vezes o Senhor Ele vai proporcionar coisas em nossas vidas, amados, para que nós fique olhando para Ele, e muitas das vezes Ele vai arrancar coisas e situações que estavam muito próximos de nós, que estava sendo algo que estava nos machucando, nos entristecendo, e muitas das vezes o Senhor vai nos colocar nessa situação para que nós possamos ter posicionamento e renúncia. Tem coisas que não é mais para nós estarmos no meio, tem coisas que não é mais para nós buscar, e muitas das vezes a gente não renuncia, não posiciona. Amados irmãos e irmãs, esta noite eu quero orar pela tua família, pela tua vida. Tem coisas que é o Senhor que vai pelejar. Tem coisas que não é eu e você que vamos fazer. Entenda que o Senhor vai começar a movimentar coisas que estão perto de você, que está te fazendo mal. E muitas das vezes, o Senhor Ele precisa fazer algo, porque Ele não fez eu e nem você para ficar sofrendo neste mundo, mas sim para se alegrar na presença dEle, para caminhar com Ele e saber que Ele está fazendo todas as coisas em prol do reino. Olhe para as coisas de cima, não olhe para a dificuldade, não olhe para a situação, mas olhe para Ele, porque Ele está no controle da minha e da sua vida. E nesta noite eu quero orar e apresentar a tua família, a tua casa ao Senhor. Mas antes de orar, eu quero entregar uma palavra que está lá no livro de Apocalipse 22, no versículo 16. E antes de entregar essa palavra, eu vou pedir para cada irmão, cada irmã se inscrever no canal do missionário, do presbítero Christian. E deixe lá os seus comentários, seus pedidos de oração. Amanhã é terça-feira, hoje é segunda noite, já estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. E nós precisamos entrar em um propósito de oração, de busca, vigiando e orando todos os dias, porque os tempos estão se findando. Hoje viajei durante o dia e estava observando como as pessoas estão despercebidas das coisas de Deus. Muitos estão entretidos com as coisas do mundo, com o seu trabalho, com a correria do dia a dia, e não têm buscado o Senhor. O celular, as coisas, a internet tem roubado muito nosso tempo. E o nosso foco, o que é, amados? É a nossa salvação. Se não tiver Deus, se não tiver o Cristo diante de nós, nós estamos caminhando para um abismo, sem se perceber, sem dar conta daquilo que estamos alimentando todos os dias. Você vai diante dos estabelecimentos, você vai diante das lojas, diante de um mercado de trabalho, onde as pessoas estão com a mente focada na internet, nos resultados, em bater metas, em alimentar o mundo terreno, e não tem observado em derredor o quanto o inimigo tem roubado o nosso tempo. Ninguém mais ora, ninguém mais busca, o amor de muitos se esfriou, e assim às vezes acontece com nós também, que estamos ligados neste mundo, onde este mundo já está contaminado por tudo aquilo que vem para nos tirar da presença de Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, 16 assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluias. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia, Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém.
Ora, vem Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. Então, amados, Jesus está dizendo aqui que ele enviou o anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas, mas não só nas igrejas, é em todo lugar. É na nossa casa, é no nosso trabalho, aonde quer que eu e você vá, o Senhor precisa estar na frente de nós, nos blindando, nos guardando, e nós precisamos levar o evangelho diante daqueles que não conhecem. Amados, muitos estão vivendo uma vida despercebida das coisas de Deus, porque o inimigo tem roubado a sua mente, tem te tirado da presença, você não tem buscado, você não tem orado, você não tem colocado Deus na frente das coisas, e muitas das vezes o inimigo ele rouba a nossa salvação, ele rouba a nossa família, ele rouba o nosso coração. João 10:10, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Deus vem para dar vida em abundância. Quando que eu entendo isso? Quando eu ligo a minha mente em Cristo Jesus e oro todos os dias para que Ele me blinde de todo o mal desta terra. O Salmos 91, ele diz para mim e para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Então Ele preparou um lugar para mim, para você descansar todos os dias. É como você estivesse dentro de uma caixa, guardado no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente você vai descansar. Mas quando você tira os olhos de Jesus e vai adiante do mundo, a tua mente é contaminada automaticamente pelas pessoas que não estão em Cristo Jesus e muitas das vezes não querem acreditar que Ele vive. E Ele vive, Ele habita, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, mas existe um processo a ser passado, não é do dia para a noite. Quando você aceita Jesus, todos os dias você vai ter uma situação, uma prova para você passar. Não é de qualquer jeito, não é do meu e do seu jeito, é do jeito do Senhor. Ele é que cura, é Ele que limpa, é Ele que purifica. A palavra também diz que aquele que está limpo, que se limpe cada vez mais, mas aquele que está sujo, que se suje mais. É um tempo de escolha, não é tempo de ficar em cima do muro. A palavra é clara: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o caminho, e só por ele chegaremos ao Pai. Tem pessoas que estão diante de uma terra lutando por pessoas que não querem nada na presença de Deus, que já fizeram uma escolha. Tem pessoas lutando em buscar aquilo que Deus já tirou de perto. Tem pessoas que vai atrás do problema, mas como que um cego vai guiar outro? Como que você vai ajudar se você precisa ser ajudado? Se você precisa de uma ajuda espiritual, uma oração, e muitas das vezes o Senhor tira de perto e você vai lá buscar. Vai lá buscar o problema para dentro da tua casa, para dentro da tua família. E muitas das vezes o Senhor quer trabalhar no vaso, Ele quer mudar a pessoa, Ele quer mudar a história, mas você continua colocando a tua mão e buscando o problema para dentro de casa. Cada um que carrega a sua cruz, porque a cruz é pesada para todos, não é leve, mas eu insisto muitas das vezes em buscar aquilo que Deus já tirou de perto de mim, e quando eu entro nesse lugar, eu me coloco no deserto de novo. E se você não estiver preparado para vencer o deserto, você vai entrar numa luta muito grande, você não vai vencer porque você não tem uma estrutura enraizada em Cristo Jesus para vencer a batalha espiritual que aquela pessoa está vivenciando na vida dela. É como um casamento conturbado, onde muitas das vezes o Senhor quer trabalhar no casamento, mas muitas das vezes você compactua com o erro do teu esposo, da tua esposa. Hoje mais cedo estava conversando com um casal que está ajuntado. Quando eu estou ajuntado, eu não vivo a palavra, eu vivo no pecado e a porta continua aberta para o inimigo trabalhar. Porque se eu não estou casado, eu estou ajuntado, amado irmão, amada irmã. O que é que te prende nesse casamento? Não existe uma aliança em Cristo Jesus? Você está vivendo na porta do pecado e quem bate palma é o inimigo porque a tua porta do pecado está aberta. Não existe posicionamento, não existe renúncia, não existe o conhecimento da palavra, porque a palavra diz que nós temos que viver os mandamentos do Senhor e ser abençoado pelo nosso pai, pela nossa mãe,
Nós não podemos sair da nossa casa debaixo de maldição. Nós precisamos ser abençoados e lá atrás nós saímos muitas das vezes sem a bênção dos nossos pais. Nós fizemos com a nossa mão e entramos num deserto e vivemos no deserto, e aqui nesta terra nós vamos sempre viver no deserto, mas se você estiver no deserto com Jesus, nesse deserto vai sair a água da vida, porque é Ele que faz. Mas se você estiver no deserto e não estiver na presença de Deus, você vai caminhar para um abismo aonde você nunca vai chegar na água da vida eterna. Você vai caminhar, alimentar, mas você vive dentro de um pecado porque você não quer viver a verdade. E quando eu e você não vivemos a verdade, o deserto entra para nos matar. Mas quando nós estamos no deserto e Jesus está no deserto comigo e com você, nós vamos ter vida eterna. Porque na terra é um deserto, a terra está contaminada, o mundo está contaminado, mas o nosso coração, aonde habita o Espírito puro de Deus, ele não está contaminado. Quando você abre o teu coração para ele, ele traz a água da vida eterna. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Ele precisa habitar na nossa vida. Ele precisa habitar no nosso coração. Como que eu posso viver uma vida sem Cristo Jesus? Como eu posso caminhar sendo enganado pelo inimigo se eu conheço a verdade, se eu conheço as Escrituras, se eu conheço a palavra? Muitos já conhecem e saíram na primeira dificuldade e entraram no deserto sem Jesus, porque olharam para o homem e o coração do homem é enganoso, mas o coração de Cristo Jesus é verdadeiro. Tem dias que nós vamos estar em batalhas espirituais e é nesse momento que nós temos que repreender a seta, a potestade, porque o inimigo ele está em derredor da minha e da sua vida o tempo todo, querendo te roubar da presença de Deus. O Criador, ele nos enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Ele morreu, precisou passar pelo processo e ao terceiro dia ele ressuscitou. E todos aqueles que conheciam Jesus lá atrás, antigamente, que viveram com ele, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ainda foram surpreendidos, ainda não acreditavam. Os seus discípulos caminharam com ele e no primeiro vento que Jesus morreu, eles ficaram apavorados. Mas Jesus ensinou que ele voltaria, que ele iria ao Pai e voltaria. E da mesma forma ele vai fazer agora. Ele já está no Pai e vai voltar diante de mim e de você para buscar a sua igreja, para buscar o seu filho, a sua filha. E ele ainda só não voltou, amados irmãos e irmãs, porque muitos estão distantes da presença de Deus. Você pode ter tudo nesta terra, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Jesus ele vinha para curar, para libertar, para transformar, para expulsar demônios. Ele nos deu poder para os discípulos, deu poder para mim e para você, de levantar a mão e expulsar tudo aquilo que muitas das vezes vem diante de mim e de você. Mas muitas das vezes não sabemos usar as ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos. As pessoas têm olhado para as coisas do mundo e têm se vendido por pouca coisa. Eu não posso entregar a minha salvação por um prato de lentilha. Muitas das vezes o inimigo vem com o nosso amigo do lado. E é esse amigo que te liga na madrugada, é esse amigo que te liga para fazer um encontro contigo, para te levar para as coisas do mundo, porque quando você está na sua casa, no esconderijo do Altíssimo, e o inimigo sabe de onde eu e você saímos, ele vai te ligar. Mas quando você estiver diante de um abismo, todo destruído, todo sujo pelo pecado e a iniquidade do mundo, os amigos vão embora, porque daí tu já és do maligno. E o maligno vai trabalhar no teu coração. Ele vai fazer de tudo para colocar você para rodar nesse mundo sem direção. Quantos andarilhos hoje estão caminhando sem direção que são conhecedores da palavra? Porque um dia foram machucados por pessoas, por homens e mulheres, uma palavra de maldição foi lançada, uma palavra contrária, uma maldição hereditária, já não foi abençoado desde o ventre da mãe, já foi rejeitado. E os demônios de épocas começaram a atuar nas suas vidas porque deram legalidade,
A mente estava fraca, o coração estava fraco, não tinha uma raiz em Cristo Jesus. Se considerava um derrotado e aí caiu na mão do maligno. E aí não consegue sair. Mas quando que eu saio desse lugar? Quando eu tenho um encontro verdadeiro em Cristo Jesus. Mas este encontro não é só de ouvir falar. É de sentir a presença, é de buscar a presença do Criador, é de orar, é de se entregar, é de deixar Ele fazer algo novo. Presbítero Christian também passa por lutas. Quem não passa nesta terra, teremos luta, teremos aflições. Mas o ministério, a água da vida, a palavra que nos renova todos os dias está diante de mim, de você, dentro da nossa casa. Quem hoje não tem uma Bíblia? Se tu não tem, tu tens o celular. Usa o aplicativo, usa o celular para se alimentar de coisas boas. Não deixe o teu filho, a tua filha se alimentar da internet para ver outras coisas, mas sim mostra para ela o que ela tem que assistir, o que ela tem que aprender diante da palavra. Qualquer forma que for, você precisa mostrar o caminho para ele e para ela. Você precisa alinhar as coisas espirituais na tua casa, caminhar com Cristo Jesus primeiro, e as demais coisas Ele vai te acrescentar. Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas do reino, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra ela vai te levar em vários lugares, mas são lugares de eternidade, da glória e da presença do Senhor. Quando eu adentro este lugar e quando eu chego aqui para orar e apresentar a nossa noite, o nosso dia ao Senhor, já esqueço que eu estou nesta terra. Parece que eu vou lá no céu e volto, porque eu sinto a presença do Criador sobre a minha vida. E assim vai ser sobre a tua também, se você der a liberdade e abrir o teu coração. Amados irmãos e irmãs, a alegria que tu busca vem do Senhor. A alegria que você alimenta no teu coração vai muitas das vezes da tua mente estar guardada em Cristo Jesus. Profetiza nesta noite: Senhor, guarda a minha mente, Senhor, fortalece a minha mente, Senhor, blinda o meu coração das setas malignas desta terra. Me ajuda a renunciar a minha tristeza, a minha angústia, a minha ansiedade, que caia por terra, que seja alegre o meu coração na tua presença, que eu possa estar contigo todos os dias, papai querido, pai amado. Oh, meu amado, vem a mim, meu amado, amado meu. Ele é o teu amado, Ele é o teu pai, Ele te ama. E Ele escreveu as Escrituras para que eu e você caminhássemos no caminho dEle. Mas quando eu não chego aqui, eu sou um vaso, vazio e quebrado. Mas quando eu